Boa noite aos nossos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Assim, Leopoldo Machado se referia na Canção da Alegria Cristã a todos aqueles que estavam imbuídos do trabalho, da jornada com relação ao próximo. E na sua beleza de poesia, lá no meio ele também usava a expressão sempre ombro a ombro e sempre lado a lado. Então eram duas conotações muito específicas do nosso querido professor Leopoldo Machado de Souza Barbosa. E aqui estamos hoje, batendo esse papo, num momento aí complicado que estamos vivendo, num momento complicado de pessoas, onde a vaidade tem extrapolado, mas faz parte do contexto. Deixa eu convidar aqui o nosso querido companheiro Ronaldo Gomes, para que a gente possa começar o nosso bate-papo de hoje. Aí está o nosso Ronaldo. Ronaldo, seu boa noite para os nossos ouvintes, Excelência. Paz, saúde, nosso boa noite e a gratidão, como sempre, pelo carinho e a atenção de todos. Vamos em frente. Hoje eu passei na rua por um carro e o carro tinha na sua traseira, em letras garrafais, intervenção já. Intervenção já. E eu fiquei pensando que intervenção já era aquela. Será que a intervenção já em algum município, em alguma câmara, em algum sindicato? Não? Achei interessantíssima aquela intervenção já. E me deu até vontade de fazer um adesivo, intervenção nunca mais. Intervenção nunca mais. Vocês já imaginaram se começasse um campeonato brasileiro, aí numa determinada partida lá entre Flamengo e Vasco, vamos pegar esse exemplo aqui, entre Flamengo e Vasco, começasse o jogo, em determinado momento a turma lá do Flamengo dissesse, não, mas essa regra tem que mudar. Aí se junta lá com o juiz, aí o juiz em determinado momento diz, agora todo mundo pode botar a mão na bola, só quem não pode botar a mão na bola é o goleiro. Agora, em vez de 11 no campo, nós vamos colocar 15. Gente, isso não existe. Você, quando entra no jogo, e aí eu estou usando o jogo entre aspas, você entra no jogo com regras previamente estabelecidas. Você não faz as regras durante o jogo, sob pena de o jogo não acabar bem. Então, todas as vezes que o Brasil teve essa dificuldade, nós realmente não acabamos bem. E a cada dia a gente vai aprendendo mais, né? Cada vez a gente vai procurando e entendendo mais. O Brasil caminha a passos largos, como sempre,
viveu a passos largos, aprendendo com as outras nações e incorporando aquilo que possuía de bom. E sempre deu certo. A gente começa a viver. Outro dia eu lia num livro de história que o Brasil, no tempo do Império de Pedro II, nós estávamos muito além do progresso de outras partes do mundo, no Brasil. Em especial na nossa capital do Império, que era o Rio de Janeiro. Eu vou me recordar que antes de 64, eu ia ao Rio de Janeiro de ônibus, voltava, nem escutava ouvir falar em roubo. Era comum nós vermos as meninas com anelzinho de ouro, com cordão de ouro, brinco de ouro. Então nós tivemos uma modificação de costumes dos anos 60 para os anos 70 assustadora. E é preciso que a gente comente, não é? Deixa eu ver aqui a turma que já chegou, para a gente poder continuar o nosso bate-papo aqui. Sarinha Freitas, o nosso boa noite, obrigado pela presença. Grande Mago Yaride Araújo, um grande abraço por estar aí firme com a gente. Anderson Alex, grande abraço. Cosmil Sigures, andei procurando o senhor. Depois eu gostaria que logo após a nossa transmissão entrasse em contato comigo, por favor. Não sei se viu o depoimento que eu dei aqui sobre o Carlão Chambarelli, seria bom que visse. Interessantíssimo o testemunho de gratidão do Coler Leopoldo para com ele. Tá? Aí logo depois da nossa transmissão, se puder entrar comigo, eu agradeceria muito. Que eu tenho tentado, mas não consigo falar no seu telefone. Muito bem. Eu gostaria de ler para vocês. Nós ontem comentamos sobre o nosso Dr. Francisco Martins do Amaral. E eu conheci desde bem novo, muito embora ele seja mais velho que eu, nós nos conhecemos, né? Eu me lembro quando ele começa a namorar a Abadia, a atual esposa, e mãe dos filhos do casamento do Chico Amaral. E eu me lembro quando começaram o namoro lá, a gente frequentava os clubes aqui em Nova Iguaçu, e eu andava muito com o Hugo, irmão da Abadia. Então, um período interessante da nossa vida, que a gente curtiu muito. E vimos o nosso Chico Amaral desenvolver essa carreira belíssima, séria, e que Jesus o abençoe muito. Hoje, quando eu liguei, hoje eu trabalhei, dei aula, quando eu liguei para o Jardim da Saudade, para verificar o horário de sepultamento, que eu não sabia, eu fui informado pelo funcionário que o sepultamento ocorreu às 11h30. E a minha aula termina meio-dia, quer dizer, não pude estar presente, lamentei muito, mas não tem problema. Ele sabe o respeito e o carinho que nós tínhamos por ele. Muito bem. Só para a gente começar hoje a contar alguns fatos, Ronaldo. Vejam só, em 1619, eu estou aqui utilizando as efemérides dos fatos históricos do dia 10 de novembro. É a página de efemérides, quer dizer, das datas importantes do jornal O Sul. Tá? O jornal O Sul, eu estou consultando as datas importantes. E o jornal O Sul nos diz o seguinte, que em 1619, tudo no dia 10, tá, de novembro, René Descartes teve uma visão em sonho de um novo sistema matemático e científico. Olha que beleza, hein?
E Prudente José de Moraes Barros, aqui está só Prudente de Moraes. O Prudente José de Moraes Barros é da minha memória, daquele pedaço que não deixa o Alzheimer encostar. E olhem só que espetáculo. Prudente José de Moraes Barros afasta-se do poder por motivos de saúde, deixando o governo brasileiro entregue ao vice-presidente. Agora aí eu vou querer todos aí prestando muita atenção. O vice-presidente de Prudente de Moraes é Manuel Vitorino. Não, Ronaldo, eu tenho certeza aí que 99,9% dos brasileiros nunca ouviram falar em Manuel Vitorino. Então aqui é uma informação privilegiada aqui do Reflexões. O vice-presidente de Prudente José é o Manuel Vitorino. Quantas pessoas será que sabem disso, né? Mas vamos em frente. Foi lançada no Rio de Janeiro, em 28, a revista semanal ilustrada O Cruzeiro. Nossa, como eu li O Cruzeiro. O Cruzeiro, as reportagens do Cruzeiro. Nós tínhamos lá O Amigo da Onça, criação imortal do grande Péricles. O Amigo da Onça era terrível, ele botava os amigos nas situações mais difíceis, com aquela carinha dele de inocente, fumando aquela cigarrilha. Era o Amigo da Onça. É uma época boa de cartunistas. Nós tínhamos o Carlos Estevão também, era uma turma muito boa. E o Cruzeiro é a revista que cobre todos os acontecimentos do momento. Eu nem sei se eu tenho alguma aqui para mostrar para vocês, mas eu tenho. Se eu não mostrar hoje, eu mostro amanhã. Eu tenho várias. Não tem uma revista O Cruzeiro, não. A gente tem várias revistas O Cruzeiro para que a gente possa discutir aqui com vocês. E mostrar o quanto a nossa história foi emagrecendo, né? Foi ficando pequenininha. Mas muito bem. Instalada a Terceira República Brasileira, em 37, que é a República de Vargas. Vargas aí, essa mania de se criar estado de exceção, o nosso presidente Getúlio Vargas cria um estado de exceção. Nós temos a fundação do Partido Político Brasileiro Libertador. Nós temos um fato aí para a turma que gosta de samba. Em 1955 surge a Mocidade Independente de Padre Miguel, no dia 10 de novembro. Em 1969, é lançado o programa de televisão educacional específico para crianças nos Estados Unidos, que é a Vila Sésamo. Em 1975, a Assembleia Geral das Nações Unidas considera o sionismo equivalente ao racismo. Olha que vem tarde, hein? Vem só em 75 essa declaração. Em 2006, o Sport Lisboa e Benfica entra para o livro do Guinness Book por ser o clube com mais sócios no mundo, 160.398. Me parece aí que o nosso Vasco da Gama passou fácil essa marca, né, Ronaldo? É. Parece que o nosso Vasco da Gama aí recentemente passou fácil essa marca de 2006. 2009, a turma que está aí presente já se lembra bem,
houve um apagão que deixa o Brasil sem energia durante toda a noite até a madrugada seguinte, devido a uma falha na usina hidrelétrica de Itaipu. Perfeito. Eu me permito só discordar, porque não foi uma falha da usina hidrelétrica de Itaipu. Foi uma falha no sistema de distribuição. Tá? Não foi Itaipu que falhou e apagou o Brasil. Houve uma falha no sistema de distribuição. Inclusive, depois a imprensa mostrou a transmissão de lá para cá, onde as torres caíram, onde aconteceu o problema. Mas isso alerta o Brasil para que ele tenha sempre sistemas alternativos. Perfeito. Plano B. E vou lembrar um caso interessante, Ronaldo. Aqui em Nova Iguaçu, o bairro da Luz, vou repetir, o bairro da Luz de Nova Iguaçu não teve apagão. Porque o bairro da Luz de Nova Iguaçu ficou ainda com uma reserva que vinha ali de Ribeirão das Lajes, ali da usina hidrelétrica, que era lançado por centro do Rio de Janeiro e deixava uma parte ali no bairro da Luz. Então, o bairro da Luz, em Nova Iguaçu, você conversava com os moradores, vocês viram apagão? Não, eles não tomaram conhecimento do apagão. Muito bem. Houve um protesto em 2019, ano passado, em 10 de novembro, onde o Evo Morales, presidente da Bolívia, renuncia ao cargo e a senadora da oposição assume, Jeanine Áñez, e vira presidente interina. E agora, antes de um ano decorrido, existem eleições na Bolívia, o Evo Morales fica abrigado na Argentina como perseguido político, e tem eleições na Argentina, e a Bolívia diz assim, não, mas a gente quer o Evo Morales. A gente quer o candidato do Evo Morales como presidente, e agora tomou posse, e o ex-presidente pôde voltar ao seu país. É importante que a gente analise esses fatos históricos para vocês verem que o que a imprensa noticia, o que é informado, nem sempre se adequa à verdade. Está aí o fato histórico. O Donald Trump nos Estados Unidos, todo mundo pensa que ele vai ter uma derrota avassaladora do Biden, e não é isso que acontece. Vocês têm hoje uma nação norte-americana altamente dividida. Bem dividido. E mostrando que há uma grande parte do público que é a favor do arbítrio. Aliás, a discussão de extrema-direita no mundo tem crescido. Então, algumas nações têm batido palmas para a extrema-direita no mundo. E isso é bom que a gente combata sempre. Extrema não serve para nada. As extremas são perigosíssimas. Extremismo. Não é? La destra e la sinistra foram um terror na Espanha. Então é muito importante que vocês gravem isso. Começou a ser muito radical, cuidado, perigo. Só lembrando a vocês, todos os revolucionários franceses que apoiaram, inclusive a morte de Luís XVI e Maria Antonieta pela decapitação, todos eles foram punidos. O Danton, advogado emérito da França naquele período, institui o Tribunal do Povo
e o Tribunal do Povo condena Danton a morrer pela guilhotina. Não se esqueçam disso, por favor, tá? Não se esqueçam desses detalhes. O nosso incorruptível Robespierre passa a história como o incorruptível. Não esqueçam, incorruptível. Vai para a guilhotina. Então, por favor, gente, quando alguém quer provocar um golpe, quer provocar uma situação de extrema, ele cria mentiras. E tem uma parte desavisada que não só acredita, como espalha. E não raro, essa pessoa é vítima da própria fofoca que fez. Não se esqueçam do filósofo, eu gosto de me referir como grande filósofo, que é Jesus Cristo. O escândalo é necessário. Agora, ai de quem por quem ele vem. Ai de quem por quem vem o escândalo. Então, é preciso que vocês guardem sempre isso. Vai provocar um escândalo? Tudo bem. Vai arcar com as consequências? Porque não tem jeito. A toda ação corresponde uma reação igual e contrária. Tá? Aí, pessoal, não é igual e contrário, é de igual intensidade. Se for de igual intensidade não é igual, de mesma intensidade não é igual, então não complica não, pô. Vamos ser simples e objetivos, né? A toda ação corresponde uma reação igual e contrária. Simples, fácil, e todo mundo é bom que se lembre dessa questão do grande Isaac Newton. Muito bem, aqui mais abaixo nós temos os grandes nascimentos. Em 1483 nasce o grande Martinho Lutero, teólogo alemão, e morre em 1546. Eu, pessoalmente, sou um fã de Martinho Lutero. Não sou protestante e eu não misturo, faço questão de não misturar a discussão histórica, teológica, com a questão de credos populares. Então, existe a discussão teológica, existe a discussão histórica, que nós temos que respeitá-las, mas existe o credo pessoal. Esse é pessoal. Ou será que alguém transfere fé para alguém? Se eu quiser, não, Ronaldo, eu vou transferir a minha fé para você, não vai. Ronaldo não vai conseguir transferir a fé que ele possui para mim. A fé é pessoal. Intransferível. Ninguém transfere fé. Então, guardem esses detalhes. E o nosso Martinho Lutero hoje foi esquecido pelas igrejas protestantes que retiraram o termo protestantismo tão histórico, tão belo, e utilizam o termo evangélico, que para mim é totalmente vazio hoje. Muito bem. Vamos ver as outras aqui. O grande Ennio Morricone, que compõe os grandes clássicos dos filmes de cowboy spaghetti, como a gente chamava na nossa época, os filmes lá com Giuliano Gemma, né? Eram os cowboys spaghetti, que eram italianos. E o Ennio Morricone, que fez a sua passagem há pouco tempo, é um dos grandes compositores. É só vocês acessarem a internet para que vocês possam ver as composições musicais de Ennio Morricone. Muito bem. Deixa eu ver que mais nós teríamos. Existem algumas expressões que eu estou fazendo questão de não ler. Hugues Bonneville, ator inglês e tal. Tem muita gente que é famosa para algumas partes no mundo e não para nós, tá?
Paulinho, Oi, fale. você fala aí começou da energia, que teria ou deveria de ter e tem que ter o plano B, porque já está aí mostrando que a situação é delicada. Está acontecendo no Amapá também. Agora, nós temos também um problema da água, que também pode ser que venha a acontecer mais uma vez no Rio de Janeiro, a problemática que aconteceu. E cadê o plano B? Onde estão os investimentos que deveriam estar sendo feitos? Eu estou colocando isso porque a energia, o assunto, puxa o outro. Se faltar energia, o bombeamento das águas vai prejudicar. Mas as águas também, mesmo com a energia, não estão sendo devidamente tratadas, teremos graves problemas também. E isso já é pontuado pela mídia, pelas situações, muitas ONGs, enfim. Nós já estamos no caminho de ter outro problema com a água. E que não é específico do Rio de Janeiro, não. É o Brasil todo com problema. O Rio de Janeiro tem uma situação totalmente diferenciada. À exceção das moradias em lugares mais altos, a água não chega por gravidade e ela necessita de buster para que seja bombeada. Mas a água que desce para nós, ela facilmente chega às torneiras daqueles que moram no plano. Perfeito. Porque ela não necessita de bombeamento, ela vem por gravidade para nós. E a grande discussão hoje é a seguinte: você critica, mas nada faz para auxiliar. Perfeito. Nós estamos vivendo um momento complicadíssimo. Muito. Do aprendizado da população. A população desaprendeu. E desaprendeu de forma grotesca. Eu outro dia verificava, acho que eu já falei aqui com vocês, num determinado estado, um determinado município começou a distribuir máscaras. Sim. Na pandemia. Isso, e a matéria da televisão era conversando com os que receberam as máscaras, debochando das máscaras. Perfeito. Ah, mas tá muito grande, aí como é que fica grande? Aí tapa o meu rosto todo. Você recebeu gratuitamente essa máscara. Será que é muito difícil pegar uma agulha e uma linha e dar um ponto aqui atrás da orelha para que ela se adeque ao seu rosto? Eu nem vou falar de passar numa máquina de costura, que a maioria da geração nem sabe como aquilo funciona. É um instrumento totalmente estranho E é um instrumento que vocês, por favor, da nova geração, não se esqueçam. Eu tinha uma tia em Cachoeira Paulista, que o marido era médico, e todo mundo achava que eles tinham muito dinheiro. Porque as meninas se vestiam muito bem. Mas minha tia comprava as revistas de moda e todo baile, toda grande festa que tinha na cidade ou fora de Cachoeira Paulista, as filhas iam bem vestidas com os vestidos que eram feitos pela mãe. Isso era muito comum, gente. Ou será que alguém acha que todo mundo tinha dinheiro para mandar fazer vestido para cada festa? E não raro, a minha tia, para que elas não repetissem a roupa, pegava o mesmo vestido e mudava detalhes para parecer outro vestido. Isso é cultura. E essa cultura nós estamos jogando no lixo, nós estamos jogando fora. Porque a nossa mídia prefere vender os produtos, criar os comerciais
e fazer com que o indivíduo compre pronto e não produza. Se a gente pegar a garotada que mora em certos locais de menor poder aquisitivo, a gente não vê plantação em lugar nenhum. E plantação tipo horta, que é uma coisa fácil de fazer. Havia muito. Em alguns locais de classe média, a gente encontra horta até em telhado, com telha caletão, até em telhado de garagem. O indivíduo cultua lá a horta. Essa posição brasileira de tudo que já foi feito e foi abandonado tem sido uma das nossas trincheiras aqui no Reflexões. Nenhuma nação pode viver só da compra de produtos. E nenhuma criança deve ser incentivada a estar sempre trocando o produto pelo mais moderno. Está aí a campanha na televisão, da Claro, do 5G. E eu não sei, eu tenho que ver primeiro onde é que o 5G pega, onde é que tem torre que transmite, como é que estão as velocidades. A China lançou, acho que ontem ou hoje, um satélite que já vai para 6G. Não é isso? Quer dizer, se eu for entrar nessa de estar comprando, papai, compra isso aqui, que isso aqui, não sei o que. Gente, não tem limite. Certa vez eu vi uma entrevista na televisão de um milionário e ele dizia o seguinte: não, esse negócio de ter o maior iate do mundo, de ter a maior moto do mundo, ter o maior avião do mundo, isso aí dura o tempo necessário para outro comprar outro. Então não tem ninguém que possa ter sempre o maior iate, a maior moto. Não, isso aí modifica de uma forma muito veloz. E nós temos que aprender a ser mais humildes com esses aspectos. Vocês vejam só, eu falava para vocês aqui dos cargos, né? E do obituário, né? Então a gente vê que aqui no dia 10 de novembro de 2010, morre o nosso Dino de Laurentiis, ator e produtor de cinema, com quem é mais antigo está cansado de se lembrar das produções do grande Dino de Laurentiis, né? Então, é importante que vocês vejam que a vida é uma eterna busca de qualidade diária. Eu, para fazer esse programa com vocês, eu tenho que ler para chuchu, gente. Senão eu vou ter assunto aqui que eu nem sei o que eu vou comentar com vocês. Então é importante que eu leia, mas é importante que eu tenha comigo a bagagem de informação para poder conversar com vocês. E várias fontes para poder... É isso aí. Para poder estabelecer o diálogo. Então não pensem que um bate-papo desse aqui de 1 hora toda noite seja uma coisa simples. É altamente complexo. E a gente procura discutir sempre sem barrismo, sem politicagens, sem puxar brasas para a sua sardinha. Ontem, né, sou flamenguista, domingo lá, quando acabou o resultado do jogo do Flamengo, eu postei logo no meu grupo o sujeito com uma elevação enorme aqui na testa, dizendo assim: deu galo. Deu galo. Quer dizer, o Galo encaçapou o Flamengo. Então a gente tem que ter essa tranquilidade de estar sempre pronto para receber essas informações e passar as informações com tranquilidade, sem posicionamentos nervosos, né, Ronaldo? Então, muito bem. Essa nossa conversa de hoje, eu passei para vocês a questão do nosso Manuel Vitorino, que foi o vice do Prudente de Moraes e assume o governo, tá? Ele
tem uma história boa, né? Como político, e é o vice do nosso Prudente José de Moraes. Fica pouco Mas hoje tempo. Hein? Ele fica pouco tempo. Claro. Até o próximo assumir. Mas muito bem, eu queria retornar aqui com vocês para poder estabelecer o seguinte. Queria falar um pouquinho do nosso Chico Amaral. Chico Amaral é um dos políticos de Nova Iguaçu de maior destaque dessa nossa terra iguaçuana. O Chico Amaral foi vice-governador do estado no governo Moreira Franco. E Nova Iguaçu estava num problema aqui com o nosso prefeito Paulo Leone, e pagamentos atrasados, etc., e o nosso governo estadual intervém em Nova Iguaçu e o nosso Chico Amaral vira interventor. Mas ele tinha uma história, ele fazia uma dobradinha. Eu vou gravar um programa com o nosso querido Jorge Gama, que o Jorge Gama há muito tempo fez dobradinha com o Chico. Chico Amaral era candidato a deputado estadual e o Jorge Gama candidato a deputado federal. Tanto que o nosso Jorge Gama chegou a ser constituinte. Assumiram duas pessoas que eu gosto muito na constituinte, não eram titulares, eram suplentes, mas assumiram o Jorge Gama e assumiu também o Hernani Boldrin, que é também um amigo de longa data. Também ex-aluno do Colégio Leopoldo, como a maioria de sua família. Francisco Amaral, também ex-aluno do Colégio Leopoldo. E a gente brincava muito com o Chico Amaral. Em Nova Iguaçu tinha a questão da brincadeira com o Chico, dizendo que era o Chico Melancia. Era verde por fora e vermelho por dentro. Era aquele período áureo, né, de caça aos comunistas. E o Chico Amaral sofre essas perseguições. Eu lembro que numa campanha, isso o Jorge Gama vai contar para vocês, numa das campanhas do Chico Amaral, o Correio da Lavoura, pena que não temos mais o Robson como testemunha, grande Robson Azeredo, mas a propaganda aqui dos jornais para que votássemos no Chico Amaral era Francisco, em vez do C, um K ao contrário. Ideia de Jorge Gama. Jorge Gama colocou aquele Francisco com um K inverso. Está nas páginas do Correio da Lavoura, é só alguém procurar. O acervo do Correio da Lavoura está todo lá, quase todo, perdoe, na Universidade Federal Rural. Aqui em Nova Iguaçu foi feita a microfilmagem de todos os jornais que existiam no Correio da Lavoura. Alguns, é claro, se perderam com o tempo, mas esses mais recentes lá estão. E o Jorge Gama lança Francisco Amaral com um K invertido, tentando colocar o Chico como uma figura ligada à União Soviética. Coisas de época que você guarda. Isso aí é para quem presta atenção, né? No próximo. E guarda. A gente lembra dos papos que nós tínhamos em Nova Iguaçu. Cada local tem o seu lugar de grande papo. Aqui na nossa região, o lugar de grande papo era o Baroquei, do seu Júlio Matos, cuja filha, de vez em quando, a Fatinha, filha do Júlio, volta e meia está aqui nos assistindo no Reflexões, de quem eu muito orgulho que ela nos escute. Então essa figura ímpar do Júlio de Matos, do Baroquei, ele carreava ali no seu bar, que ninguém ia ali para tomar cerveja, nem cachaça, nem chopp, não. A turma, o máximo de lucro que dava ali para o seu Júlio era um cafezinho, que era uma cambada de jovem duro, sem dinheiro, ia lá para tomar cafezinho no seu Júlio.
Alguns tomavam caldo de cana, como eu, né? Mas a maioria ficava só ali na frente batendo papo, que era o ponto de encontro nosso na cidade. Assim como o Rio de Janeiro teve Cafenice, teve Galeria Cruzeiro, cada lugar tem o seu point, onde você discute as questões do local. E não era raro a gente encontrar Francisco, Jorge Gama, essa turma toda, que volta e meia passava pelo Bar OK para bater papo. Então o Chico tem uma carreira como advogado, como político, como interventor na cidade de Nova Iguaçu e, por último, como juiz. E um detalhe interessante do nosso Chico Amaral. Em todas essas funções que ele exerceu, nós não tivemos nada que caracterizasse desvios de caráter do filho do coletor, que era o nosso coletor, não, o nosso Amaral pai era coletor em Nova Iguaçu e teve vários filhos, conhecemos praticamente todos e conseguiu educar seus filhos com muita honradez, com muita retidão de caráter. Então fica essa nossa imagem do Chico Amaral. Eu o chamava para vir fazer palestra para os alunos no colégio, porque eu acho o seguinte, quando o aluno vê alguém que estudou igual a ele e chega a um patamar, isso motiva muito a criança. Uma referência. Mas o Chico depois não quis mais vir a essas palestras, não. Ele falou, Paulinho, eu estou muito velho, essa aí você não me pega mais, não. É claro, com a vida mais intensa, foi professor universitário aqui em Nova Iguaçu, trabalhou lá com o Fábio Ronhetti. Então ele tem uma história de serviços prestados ao Brasil e a este Estado. E é preciso que nós não nos esqueçamos disso com relação ao Chico Amaral, que é como todo mundo chamava. A OAB sempre o homenageou em diferentes oportunidades, tanto a OAB regional quanto a subseção de Nova Iguaçu. Então foi um indivíduo que recebeu esse carinho dos seus pares advogados e recebeu muitas vezes o carinho dos eleitores. E ele era aquele candidato que visitava as famílias. Ele ia na casa visitar as famílias, conversava, tomava café, expunha suas propostas. Uma coisa bem interiorana era feita pelos dois, pela dobradinha, Jorge Gama, Chico Amaral. E eu presenciei isso aí a partir dos 13 para 14 anos. Eu me dava muito com o Baltazar de Carvalho, foi meu irmão de maçonaria por muitos anos, um irmão maravilhoso, que é o sogro do Chico Amaral. E é com muito carinho que a gente se lembra deles sempre, e com muito carinho que eu falo deles sempre. Então Nova Iguaçu perde mais um marco na história política da cidade, mais um marco de destaque. E nós sabemos que temos vários. Qualquer dia eu devo passar para vocês aí uma conversa sobre esses iguaçuanos, esses originários do antigo estado do Rio que se destacaram na história do Brasil. Tá? Muitos outros. É muito, mas muito, muito, muito. E até o morador da região não tem noção. O brasileiro tem uma coisa interessante. Eu nunca ouvi falar. Ué, nunca ouviu falar porque nunca ouviu falar. Agora, todo mundo sabe, só quem não sabe é você. Então, essas expressões da pós-verdade que se instalou no Brasil com muita facilidade, vocês têm que começar a bloquear, tá? Vocês têm que começar
a dar uma trava nessa questão da pós-verdade. Tá ok, meus amigos? Ontem nós passamos para vocês essas observações. Hoje vai o meu tributo ao nosso Francisco Martins do Amaral, filho, se não me falha a memória, do nosso Antenor Magalhães do Amaral, família imensa em Nova Iguaçu. As filhas foram atletas do Colégio Leopoldo, tanto a Helena quanto a Malvina. São precursoras no voleibol da cidade. Então, essa família do nosso querido Antenor Magalhães do Amaral, se não me falha a memória, tá? Se eu estiver errando, depois vocês me corrijam. É uma família ilustre da nossa terra e deixa ótimos exemplos até os dias de hoje. Temos alguns médicos, né? Alguns empresários originários da união com essa família que veio para cá e nos honrou com a sua presença. Tá? Então guardem com muito carinho no coração de vocês a figura do Chico Amaral, homem de poucas palavras, até porque ele tinha uma dificuldade auditiva desde cedo, ele escutava pouco, usava aparelho e procurava falar muito baixo, porque o indivíduo que tem deficiência auditiva, ele tende a falar alto, e o Chico às vezes falava até baixo demais, a gente tinha que... O que, Chico? Não entendia, ele repetia. E muito cordato com todo mundo. Perdemos um grande vulto desse lado, mas como nos diz Santo Agostinho, ele só está do outro lado. Ele só está caminhando na estrada do outro lado. Continua caminhando, mas só que do outro lado nos deixa isso aí numa fé maravilhosa, o nosso querido Santo Agostinho. Ronaldo, o nosso tempo já foi embora, me perdoe, e eu queria que você nos deixasse as suas conclusões finais. Muita paz a todos, saúde, manter nossa vigilância e as orações. Nunca será demais estar repetindo isso. O momento é delicado, cada dia uma novidade na televisão. Dia 15 agora temos começar a votação, as definições, e ainda há muita água para rolar embaixo da ponte. Meu pai que falava sempre isso, tem muita água para rolar embaixo da ponte, e a ponte está ali resistindo ainda. Você fica olhando e a água está passando. E só água do rio não, da chuva também, e das lágrimas, ele sempre falava para isso, e as lágrimas. Enfim, vamos orar, vamos fazer o nosso culto. Eu queria fazer uma pergunta antes, Paulinho. Esse acervo aí, ao fundo, são variações, são vários livros? Rapaz, isso aqui é uma partezinha pequena do acervo, rapaz. Sim. Isso é uma partezinha bem pequena do acervo. Eu estou de frente, aqui eu estou no meio de livros. Ah, tá. Eu estou com uma mesa, aqui à minha frente é uma estante, aqui às minhas costas outra estante. Sim. A sala, que era a sala do professor Leopoldo Machado, era a sala de visita e a sala de jantar. Era dividida em dois ambientes. Está repleta de livros e os outros 2 quartos. Isso aqui eram 2 quartos, essa casa era uma casa de 3 quartos. E os outros 2 quartos aqui à minha frente também, até o teto de obras antigas e novas. Perfeito. Porque eu não aprendi a jogar fora nada só porque a grafia é diferente. Não importa. Eu não consegui. Ah, não, isso aqui você desfaz porque eu não consegui fazer isso ainda. Aliás, tem uma coisa que eu não consigo fazer é jogar livro fora. Não consegui fazer isso. Tá, então É um grande acervo. Aí eu pergunto, você tem ideia de números? De livros? É. Ah, isso aí é alguma coisa em torno de 30 mil, mais ou menos, títulos. É muito grande. E nós estamos aqui fazendo umas modificações
na escola, oportunamente eu vou esclarecer a vocês, a gente pretende que o Colégio Leopoldo seja um polo de memória. Que nós tenhamos, é claro, a educação, o ensino fundamental, mas que isso aqui seja um polo de memória, onde a gente mantenha e crie no entorno alguma coisa comercial que possa manter a estrutura. Já devia ter feito isso há mais tempo, mas agora é que apareceu aqui uma rapaziada com vontade de promover. E nós estamos nessas discussões. Quer dizer, essa biblioteca aqui dá um café literário maravilhoso. É isso que eu pensei agora. A turma chegar aqui, tomar um cafezinho, bater papo. É claro que eu não sei se eu vou conseguir tirar o cheiro de poeira do livro, né, completamente. Eu sei que é difícil. Até em lugares com muito recurso que eu tenho ido, a gente sente o cheirinho da poeira do livro. E o cheiro do livro. E tem gente que não aguenta isso, né? Tem gente que sofre com esse cheiro. Não porque quer sofrer, óbvio, é porque o seu organismo rejeita. Sim, mas outra coisa, não são todos os produtos ou produtos que você possa colocar em papéis ainda mais antigos. Tem que ter um cuidado muito grande. Exatamente. É complicado, é complicado. Eu sei que é complicado. Exatamente. Então a gente tem que discutir esse aspecto, tem que discutir bem, para que a gente não faça besteira, né? E vamos tocando. Deixai a cada dia o seu mal. Nós temos que então, muita paz trabalhar a todos, de acordo. Muito carinho, que Jesus os abençoe. E gratidão, mais uma vez. Muito bem, grande abraço ao Tiago Avelar, ao Kiko Estrada, lá candidato em Duque de Caxias, espero que tenha sucesso, Kiko. Jesus o abençoe. Tá? O nosso Cosminho Sigles, que aqui em Nova Iguaçu apoia o Carlão Chambarelli, que tem um sucesso nessa empreitada. Tá? A Sarinha Freitas nos esclarece que o sepultamento foi íntimo, dado o momento, né, existente, com questão da personalidade que era o Chico Amaral e tudo. Obrigado pelo esclarecimento, Sarinha. Mas mesmo assim eu sou xereta, eu ia, tá, Sarinha? Conheço o Chico há muito tempo. Conheço o Chico aí desde os anos 60, tem muito tempo. Miriam Magalhães, grande abraço. Anderson Alex, obrigado. Luiz Carlos Bittencourt, obrigado. Jesus abençoe. Cláudio Quirino. Anderson Alex aqui emitindo os conceitos. E a Sarinha nos desejando uma noite de paz para todos. Ô Ronaldo, eu vou fazer o seguinte. O nosso bate-papo com a professora Leila Marina, eu vou fazer depois das eleições. Porque depois das eleições vai ficar tudo mais fácil, rapaz. Muita gente que faz transmissão ao vivo não vai fazer mais, né? Não vai fazer mais porque não tem mais interesse. No dia 15, a campanha muda. Se Nova Iguaçu tiver segundo turno, a campanha vai diminuir muito, porque vai ser uma campanha entre os dois que sobraram. E alguns que vão apoiar um dos dois. Agora, a maioria, que são os vereadores, a grande maioria, que são os vereadores, quem ganhou fica, quem perdeu, quem ganhou nem sei se fica, mas quem perdeu já junta e vai embora. Quer dizer, a campanha encolhe muito depois do dia 15. Tá? Então, eu queria pedir a vocês que não esqueçam das orações, não se esqueçam. Não se esqueçam do momento difícil que a gente está vivendo. Muita tranquilidade nos lares, porque nós nunca convivemos tanto com os nossos. A gente convivia muito quando tinha férias, etc. Mas grande parte do nosso dia é fora de casa. E agora essa coisa se inverteu. Ficou um negócio muito massificado no lar. Filho, pai, mãe, tio.
Então, obviamente, esse clima não fica muito simpático. Geralmente existem os excessos aí, existem as rusgas, as colisões, e é preciso que a gente entenda isso tudo com muita naturalidade, que vai passar, com certeza. Tá ok? Que Jesus nos abençoe, ilumine e guarde. Valorizo tudo aquilo que nós conversamos aqui de bom, de belo, de útil e de glorioso. E que a vigilância na questão dos cuidados nós façamos. Domingo o Cederge aqui esteve fazendo prova e todos esses cuidados aqui nós tomamos com muito carinho. Fizemos na escola e algumas pessoas têm recomendado que não se beba água na escola. Nós, como sabemos o tratamento e o carinho que damos à água da escola, nós temos recomendado que quem vem para cá traga o seu copo. Essa tem sido a nossa recomendação. Que, aliás, quando eu comecei a estudar, nós levávamos nosso copo para a escola. Garrafinha, tinha garrafinha, copinho, é verdade. Não? A gente lá, lembrando lá de... Sarinha está aí, lembrando lá de São Lourenço, Caxambu, né, Sarinha? Aqueles copos que armam, né? Ele fica chatinho assim, tira a tampa e puxa o fundo. Tem de 3, 4, 5, 6 estágios até. E ele veda água realmente, para a gente beber água nas fontes. Olha os hábitos voltando. Olha os hábitos. Claro, voltando. mas claro. Nada Nós se estamos perde, perdendo o nada hábito se de chegar a cria. beber com a mão. Já está bebendo até água com a mão. Chegar no bebedor para botar a mão. Bebia com a mão, com a palma da mão. Está perdendo, é isso aí. É resgate, estamos resgatando. Vamos lá. Que Jesus nos abençoe e até amanhã, com a permissão dele. Fiquem com ele nessas próximas 24 horas. Muita tranquilidade.